Muito boas as notícias sobre vacinas, sobre a chegada de vacinas e de insumos e também a decisão de ontem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que resolveu dispensar da fase 3 no Brasil as vacinas que só os laboratórios que solicitam o uso emergencial de vacinas, desde que em outros países, com agências reguladoras respeitáveis, essa fase 3 tenha sido realizada e que a Anvisa tenha acesso a tudo que envolve a fase 3, essa outra fase 3 em um outro país, não é? Inclusive na compatibilidade dos dados, né, com o Brasil. A gente entrevistou no Jornal Gente o gerente, aquele gerente Gustavo da Anvisa, e ele deu explicações sobre isso. Você sabe que a Anvisa é uma coisa tão sofisticada o exame dessa fase 3 que eles levam em conta até valores étnicos para verificar se a eficácia da vacina, a segurança dela e também a sua qualidade aplicada na fase 3 em determinada população, se aquela população tem compatibilidade étnica com a população brasileira, porque senão não vale, né? É tudo muito medido, tudo muito estudado. O fato é que essa decisão da Anvisa abriu o caminho para que o laboratório União Química, que é o parceiro brasileiro da vacina russa, possa requerer outra vez, mais uma vez, o uso emergencial. Se cumprir os requisitos, a documentação, tudo que a Anvisa pede, há grande chance de isso vir a ser concedido e, portanto, teremos também vacina russa até num prazo muito curto, até abril, alguma coisa à volta de 8 milhões de doses. Segundo disse aqui, dias atrás, o presidente da União Química, durante a visita que fez ao laboratório deles, à fábrica de vacina deles aqui em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Pois é, você falava justamente sobre essa entrevista que o Gustavo Mendes deu para vocês mais cedo, né, Cláudio? Ele que destacou que a segurança das vacinas contra a Covid-19 está garantida mesmo sem testes em humanos realizados aqui no Brasil. A afirmação do gerente de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Nesta semana, como você destacou, a agência derrubou a exigência da fase 3, realizada aqui no Brasil para permitir o uso emergencial, e o Gustavo Mendes afirmou que a decisão foi tomada justamente para ampliar a quantidade de vacinas disponível aqui no Brasil. O guia de autorização de uso emergencial foi publicado em dezembro, e quando a gente publicou esse guia em dezembro, a gente pensou especificamente nas vacinas que já estavam fazendo estudos clínicos aqui no Brasil, de forma a agilizar esse acesso. Mas a gente sabia que existiam vacinas que não estavam fazendo o estudo e que precisariam também de um tratamento, de uma análise. A ideia foi mesmo ampliar a gama de possibilidades de vacinação aqui no Brasil. Para garantir a eficácia da vacina, o Gustavo Mendes explicou que a Anvisa aumentou o rigor técnico com os dados enviados pelos laboratórios. Essa segurança a gente dá porque, mesmo o estudo sendo conduzido no exterior, o estudo vai ter que responder às mesmas perguntas e o mesmo rigor técnico que nós temos com os estudos conduzidos aqui. E uma das perguntas adicionais, para quem não fizer o estudo aqui no Brasil, é possível extrapolar os dados realizados nessa população aqui para a população brasileira? E quando a gente faz essa pergunta, a gente quer saber aspectos étnicos, aspectos socioeconômicos que podem impactar o risco ou o benefício dessa vacina na nossa população. Tá, então, as palavras do Gustavo Mendes, Cláudio, justamente para isso que você estava explicando. Você falava da Sputnik V, amanhã, inclusive, tem uma reunião marcada, né, com o Ministério da Saúde, justamente para discutir a questão da Sputnik V, uma negociação ali de vacinas, né? Foi legal isso, né? Tão logo a Anvisa tomou essa decisão, o ministro da Saúde confirmou reuniões com os representantes da Sputnik V, né, da vacina russa, e também da vacina indiana Covaxin. Os seus representantes também foram chamados e confirmados num processo de negociação que o ministro pretende adquirir 30 milhões de doses, né? Quem sabe ele se anima e adquire mais um pouco, né? O fato é que a gente assiste a cada dia que passa o Brasil, enfim, resolvendo toda a expectativa de vacina que nós temos. A gente vê, por exemplo, o anúncio da chegada sábado
desses insumos suficientes para a produção de 7 milhões e meio de vacinas e depois outras 12 remessas, né, a cada 2 semanas desse mesmo produto, isso mostra como está tudo organizado, porque afinal de contas não adianta muito mandar as 13 remessas de uma vez só, porque com toda certeza a Fiocruz não tem capacidade, nem Butantan, nem ninguém, né, nenhum laboratório do mundo tem capacidade de produzir tantas vacinas simultaneamente, né? Portanto, o que isso confirma é que ao longo do ano as vacinas vão chegando, né, e vão imunizando a população no ritmo que é aceitável. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, que é a unidade da federação que mais vacina pessoas proporcionalmente, o governador tem a estimativa otimista, né, de vacinar toda a população até o final do primeiro semestre de 2021, o que é uma notícia bastante positiva, né? Aqui os idosos estão sendo vacinados desde segunda-feira, primeiro aqueles de 80 anos, acima de 80 anos, a partir da próxima segunda-feira serão aqueles acima de 75 anos, e na segunda-feira seguinte os idosos acima de 70 e assim por diante. A gente espera que essa vacinação, por exemplo, de segunda-feira foi viabilizada pela chegada sábado aqui em Brasília de 60 mil doses de vacina, então da Coronavac. Portanto, está um ritmo bom. Aqui em Brasília já são mais de 90 mil vacinados, o que é um número significativo se você considerar a população do Distrito Federal. Aliás, uma boa notícia, a gente já tem mais pessoas vacinadas no mundo do que casos confirmados de coronavírus em todo o planeta. E só para complementar a informação, essa reunião do Ministério da Saúde amanhã, além de encontros ali com representantes do Instituto Gamaleya, que fabrica a Sputnik V, também haverá reuniões ali com representantes do laboratório indiano Bharat BioNTech, que fornece o imunizante Covaxin.